Olá, meus amigos. Faz um bom tempo que não passo por aqui, trazendo boas novas para vocês. Hoje, no entanto, eu trago um comparativo um tanto interessante para fazer você refletir. Preste atenção. Não é apenas o sistema religioso que tem feito comércio da fé alheia, pois, por sua vez, o ateísmo tem feito comércio da descrença alheia. Ambos são dois lados da mesma moeda. É um único sistema que está sendo utilizado para explorar exatamente a crença e a descrença. Preste atenção mais uma vez. Os produtores de conteúdo no YouTube, sejam eles religiosos ou ateístas, eles não estão interessados em seu bem-estar. Nem os religiosos, nem os ateus estão interessados em te ajudar. O único interesse deles é receber Pix, Superchats ou que você se torne membro do canal deles. Veja bem, meu amigo, não é apenas o tempo que é dinheiro. A ignorância também, meu amigo. E a ignorância existe de ambos os lados, pois a realidade espiritual nunca esteve em discussão, nem por parte do sistema religioso, muito menos pelos ateus. Em primeiro lugar, porque a realidade espiritual não está disponível para o conhecimento do corpo e da mente. Você não ouviu mal. A realidade espiritual nunca esteve em discussão. O que está sendo discutido no meio religioso e no meio ateísta é a sua crença e a sua descrença em relação aos assuntos pertinentes à carne. Prova disto é que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, disse o apóstolo Paulo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que não foi relatado nas Escrituras é a realidade espiritual, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Ou seja, tudo que está sendo discutido está registrado nas Escrituras, mas o que está registrado nas Escrituras não é a realidade espiritual. Tudo que está registrado nas Escrituras são eventos históricos que se sucederam sobre a nação de Israel. Deus se utilizou da nossa justiça para repassar a sua através da nossa? Ou como poderia o ser humano compreender algo contrário à sua própria lógica? Você está me entendendo? Que Deus se utilizou de eventos históricos que aconteceram sobre a nação de Israel durante séculos para repassar um entendimento a nós, através da nossa lógica? Ou como você poderia discernir os assuntos do Espírito, sem ser um espírito desperto na carne? Veja, meu amigo, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 31, diz: ao que ele replicou: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? O eunuco fez esta afirmação a Filipe: como poderei compreender a não ser que alguém me explique? O eunuco estava lendo as Escrituras. Ele sabia ler, mas era incapaz de interpretar a realidade espiritual registrada nas Escrituras. Porque tudo que existe nas Escrituras são parábolas, ilustrações, comparações e enigmas ocultos na letra. Como um livro mágico. Dá um tolo e ele abre o livro e não encontra nada. As páginas estão em branco. Mas dá-se ao sábio e ele enxerga absolutamente tudo. Assim, a realidade espiritual só é vista por quem já nasceu do Espírito. As demais pessoas irão encontrar contradições em cima de contradições. O sistema religioso encobre a verdade registrada nas Escrituras, porque eles não sabem discernir os mistérios espirituais. E encobre também as falhas de interpretação registradas nas Escrituras, porque eles precisam manter o sistema religioso. E para manter, eles não expõem exatamente as contradições bíblicas. Os ateus, por sua vez, enxergaram as contradições e estão repassando a vocês ao contrário do sistema religioso. Mas as contradições fazem parte dos eventos históricos que aconteceram sobre a nação de Israel. Foi relatado através da lógica do homem, aquilo que ele era capaz de discernir através do seu intelecto.
mas a realidade espiritual se encontra oculta na letra. Por isso, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45, disse-lhe Jesus: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os próprios discípulos não eram capazes de discernir as Escrituras. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O sistema religioso nunca compreendeu as Escrituras, assim como os ateus. Eles deturpam aquilo que eles são incapazes de discernir. Eles deturpam o que é sagrado por falta de discernimento do Espírito. Os próprios discípulos eram incapazes de discernir a realidade espiritual, quanto mais o sistema religioso. O próprio Jesus afirmou a Nicodemos: tu sendo mestre em Israel, não é capaz de compreender os assuntos em se tratando de assuntos terrenos. Como poderei vos falar dos assuntos celestiais? Os assuntos espirituais nunca foram relatados abertamente nas Escrituras, senão através de enigmas e comparações humanas. E aí vem um religioso ou um ateu simplesmente refutar a realidade espiritual porque não é capaz de compreendê-la? Me poupe, meu querido amigo. Há muito mais a ser compreendido do que refutar ou do que crer cegamente. Os ateus refutam por não compreenderem, e o sistema religioso crê cegamente também por não compreender. Ninguém compreende absolutamente nada. Por isso, o mundo jaz no maligno. E não digo isto da boca para fora. Sim, tanto os fariseus, os escribas, assim como os sacerdotes, eles possuíam as Escrituras, mas nenhum deles eram capazes de extrair a realidade espiritual registrada nelas. O mesmo ocorre hoje com o sistema religioso e com os ateus, pois boa parte dos ateus eram religiosos e se frustraram porque não encontraram as respostas que esperavam por falta de espiritualidade do sistema religioso. E o sistema religioso também é uma fraude, assim como o ateísmo. São dois lados da mesma moeda. A crença e a descrença são dois lados do mesmo sistema que está operando através do intelecto, da razão e da lógica humana, que não passa de uma piada. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Não pense que a verdade está com o ateísmo ou com o sistema religioso. Você irá se decepcionar. O sistema religioso não pode guiar você à verdade, muito menos o ateísmo. O que eles podem te entregar é só aquilo que você quer ver. O sistema religioso convence quem quer acreditar em Deus, ao passo que o ateísmo convence aqueles que querem negar a existência de Deus. Mas a questão é que a realidade espiritual não está em discussão. O que eles discutem é a crença cega ou a descrença cega. Veja por você mesmo que consta no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós ainda nem sabíamos que havia um Espírito Santo. Que Espírito Santo é este? Está dentro do sistema religioso? Não. Você pode negar, ateu, o quanto quiser o sistema religioso e até mesmo as Escrituras por falta de discernimento do Espírito. Você leu as Escrituras com a mesma ótica do sistema religioso, através do seu intelecto. O conhecimento do corpo e da mente não pode absorver a realidade espiritual, pode apenas revelar aquilo que já está em sua mente. A negação é inerente do ser humano, meu querido amigo. Por isso, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz: e quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Se você está procurando aprender com o ateísmo, é porque você está longe da verdade. Se você está procurando o sistema religioso para aprender com ele, é porque você também está longe da verdade. A verdade se encontra com o Espírito. Ou você acha que a realidade espiritual é uma besteira? Só porque você é um cego,
espiritual, não significa que a realidade espiritual não exista. É muito conveniente chamar cegos para negar a existência do sol. Desperta, tu que dormes. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, disse-lhe Jesus: quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Enquanto você não receber o Espírito da verdade, você nunca obterá o conhecimento espiritual. A realidade espiritual é revelada pelo Espírito, pois os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. O que é nascido da carne é apenas carne. A carne é capaz de compreender a lógica humana, mas aquele que nasce do Espírito se torna capaz de discernir a mente de Cristo. Eis aí a questão. Os ateus estão explorando a descrença alheia, ao passo que o sistema religioso tem explorado a fé alheia. E ambos os lados desconsideram o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que ensina pessoalmente cada um. Quando este passa pelo novo nascimento, este recebe o Espírito que vem do alto. Se você ainda não recebeu o Espírito, é porque você ainda não o buscou de fato, não em espírito, não em verdade. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.